abençoado, né, pela vida do Hudson. Foi um presente de Deus. Já faz algum tempo que a gente estava na maior expectativa dele estar aqui com a gente. O Hudson, a gente já se conhece, não sei, alguns anos, e eu louvo a Deus pela vida dele. A gente sempre tem acompanhado o ministério dele, né, no Facebook. A gente sempre tem visto aquilo que Deus tem feito através da vida dele. E eu louvo a Deus porque a gente conseguiu trazer ele aqui com uma agenda apertadíssima, mas ele veio aqui para falar conosco, porque nós tanto precisávamos ouvir tudo aquilo que foi falado durante o dia, né? Tenho certeza que todos que estiveram foi abençoado, deram boas gargalhadas, né? Como é bom a gente sorrir, né? A gente ri um pouco, né? Uma coisa simples, mas que foi tão extraordinário, né, para nós nesse dia, presente de Deus. E Deus quer falar seu coração agora através da vida dele. Queria mais uma vez que você fechasse seus olhos para a gente orar e que você possa aproveitar esse momento para preparar teu coração, para ser um terreno fértil, para receber da semente da palavra de Deus. Pai, nós te louvamos pela vida do Hudson, por tudo que ele já contribuiu aqui, sendo porta-voz do Senhor desde manhã aqui no ministério, falando tanto aos nossos corações, edificando as nossas vidas, dando tantas estratégias, ó Pai, para que nós possamos servir ao Senhor com excelência. E agora, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar a boca dele agora, Pai, para trazer o recado que nós precisamos ouvir nessa noite. E prepara, Senhor, cada coração aqui para receber, sendo um terreno fértil, para receber a semente da Tua palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos, a paz do Senhor, amém? Quantos estavam hoje à tarde? Só faz um sinalzinho. Que bacana, que legal. Viram uma peça de teatro também? Que legal. Você sabia que o ser humano é o único animal que pode rir? Você sabia disso, Vini? A hiena também dá risada. Não, ela não dá risada. Quando ela faz aquela risadinha lá, não é porque ela está rindo de uma piada, é um reflexo dela. O único animal que pode rir é o ser humano, é o homem, é a mulher, são as crianças. E quando ele ri, ele abre o coração, ele se predispõe a se comunicar. Ele está dizendo assim: olha, estou recebendo você bem. Por isso a gente tem usado bastante essa linguagem que vocês viram do teatro, da comédia, do palhaço, para comunicar e abrir o caminho para a palavra de Deus, para aqueles que estavam hoje à tarde lá. Bom, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui têm sonhos? Vamos lá, levanta a mão. Tem que levantar a mão. Deixa eu ver. Legal. Muito bem. Teve gente que já teve sonho de ser jogador de futebol? Levanta a mão, quero ver. Boa, legal. Tem uns que já passaram da idade, né? Já não dá mais, rapaz, já não dá mais. Pois é. Meninas, quantos já tiveram o sonho de ser modelo? Deixa eu ver, levanta a mão. Tem alguma menina? Isso, aqui, corajosa, muito bem. Quantos têm o sonho de ter a casa própria? Levanta a mão, amém. Deus está vendo, olha que bênção. Quem já teve o sonho de ter, quem sabe, um carro zero? Amém. Sonhos, gente. Eu não vou ficar perguntando, senão você vai levantar muitas vezes a mão, que eu também levanto a minha mão. Enfim, gente, o homem ele é feito de sonhos. E isso faz bem para o ser humano, sonhar, projetar, e muitas vezes a vida nos derruba, é ou não é verdade? Muitas vezes uma situação pode roubar os nossos sonhos, muitas vezes o diabo destrói os nossos sonhos. E eu queria falar a vocês sobre um homem hoje, eu quero citar 2 exemplos do que a Bíblia nos fala, sobre um homem que viu os seus sonhos sendo despedaçados, amém? Então eu quero que você entenda esse texto. E antes eu quero fazer uma ideia para você, um panorama, antes da gente começar a ler a palavra de Deus. Existia, gente, uma profissão, se eu assim posso chamar, mas também era um ministério, era um chamado, e esse chamado, esse cargo, é o cargo mais próximo de Deus, se eu posso dizer assim. Era o representante mais próximo do homem para com Deus. Esse representante se chamava sacerdote. Você lembra primeiro do profeta, correto? Lembra do profeta? O profeta era o elo de Deus para o povo. Então Deus queria falar com o povo. O que Deus fazia? Falava com o profeta era a voz de Deus para com o povo. O sacerdote era a voz do povo, que batia no sacerdote, e ele levava as suas petições, os seus pecados para Deus.
Essa era a função do sacerdote, diferente do profeta. O profeta vem de cima, bateu o profeta, vem para cá. Agora do sacerdote, vem daqui, bateu em mim, agora sobe para o céu. Para você ser um sacerdote, era difícil, era muito difícil. A primeira coisa que você precisava, não era qualquer um que poderia ser um sacerdote. Você tinha que vir da tribo de Levi. Então você tinha que vir da tribo de Levi para você ser um sacerdote. Não era qualquer tribo, não era qualquer família que poderia ser um sacerdote. O sacerdote estudava pelo menos 8 a 12 horas por dia. Era uma faculdade quase. Aos 5 anos de idade você deveria saber pelo menos 5 primeiros livros ali da Torá, a lei da Bíblia ali, os 5 primeiros livros você tinha que saber decor. Aos 5 anos de idade, conhecer trechos deles. Você tinha que estudar a Bíblia. Eram em torno de 8 anos de estudos, 8 a 12 horas por dia, durante 8 anos de estudos, para ser um sacerdote. Agora olha comigo o que a Bíblia fala que o sacerdote precisava. Abra comigo em Levítico, o capítulo 21, versículo 1. Levítico 21, 1. Levítico, escrito para a tribo de Levi, para aqueles que eram e gostariam de ser sacerdotes, ok? Capítulo 21, versículo 1, achou? Diz aí, diz assim, ó: diz ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte ao sacerdote, os filhos de Arão: um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser se um parente próximo, como a mãe, o pai, o filho, a filha, irmão ou irmã, virgem independente dele, por ainda não ter marido. Por causa dela poderá tornar-se impuro. Olha para cá, primeira coisa que um sacerdote não poderia fazer era ir num velório. O sacerdote não poderia ir no lugar onde tem um defunto, onde tem ali um velório, a não ser que se fosse um parente bem próximo. É o filho dele que morreu, aí ele podia ir. É o irmão dele, aí ele poderia ir. Olha o que mais o sacerdote precisava, versículo 5: os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Gente, o sacerdote então não podia cortar o cabelo, não podia fazer a barba, as pontas da barba. Por isso que a gente fala da barba de Arão, né? A barba grandona, eles eram ungidos, e aí o óleo pingava sobre a barba de Arão, ok? E os sacerdotes também não podiam fazer cortes no corpo, ok? O sacerdote não podia ser nenhum homem tatuado, então ele não poderia, ele tinha várias exigências. Depois você vai ler no texto que o sacerdote precisava usar uma roupa especial, só que tinha um cargo máximo, que era depois do sacerdote, era o sumo sacerdote. Era, gente, se a gente for entender hoje, a autoridade máxima entre o homem e Deus. Se a gente for pensar um pouco na igreja católica, hoje o sumo sacerdote é o Papa, só tem um, ele é a autoridade máxima. Quando a gente pensa numa denominação, numa igreja batista, numa igreja presbiteriana, quadrangular, quem que é o presidente dessa denominação? Esse era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha umas exigências a mais. Tinha que estudar também, 8 a 12 horas por dia, tinha que estudar durante 8 anos, todos esses detalhes, só que tinha umas exigências a mais. Acompanha comigo, Levítico 21, e agora o versículo 10. O sumo sacerdote, aquele entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção, e que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará descabelado, nem rasgará as roupas em sinal de luto, e não entrará onde houver um cadáver. Olha para cá, o sumo sacerdote tinha que estar com o cabelo bonitinho, não pode cortar a ponta da barba também, tem que usar a roupa do sumo sacerdote, e ele não poderia entrar em nenhum velório, nem se fosse do parente dele. O sumo sacerdote não poderia, ele tinha que se guardar. E agora o texto principal que eu quero que você preste atenção, versículo 18: nenhum homem que tenha algum defeito,
poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosa, que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas, ou com fluxo. E assim ele continua dizendo, querido, olha para cá, ó. Uma exigência para o sumo sacerdote: não poderia ter dificuldade na vista. Aqueles que usam óculos não poderiam ser sumo sacerdote. Se você nasceu manco, quem sabe tem alguma dificuldade para andar, não pode ser um sumo sacerdote. Se você fosse mais baixo, olha, eu sou um anão, sou mais baixo, um anão, não poderia ser um sumo sacerdote. Aquele que tem algum defeito no corpo, não poderia ser um sumo sacerdote. Agora preste atenção: aquele que tinha algum defeito no rosto, não poderia ser um sumo sacerdote. Tem uma cicatriz no rosto? Não vai dar. Eu tenho um problema no meu nariz? Não vai dar. Eu tenho algo que parece ser um defeito aqui, não pode ser um sumo sacerdote. Esse rapaz que eu quero falar para vocês, ele estudou para ser um sumo sacerdote. O sonho dele era alcançar esse nível máximo. Ele já era um sacerdote, já estava andando com o sumo sacerdote agora. E esse homem, ele estudou durante os 5 primeiros anos do Torá. Ele estudou durante 8 horas por dia. Já estava muitos anos estudando para ser um sumo sacerdote. Mas existia um sumo sacerdote nessa época chamado Caifás. Era o sumo sacerdote nessa época, e ele era um auxiliar, ele era um servo do sumo sacerdote. Esse rapaz, ele estava estagiando, ele queria ser o sumo sacerdote, e ele estava andando com esse sumo sacerdote, aprendendo tudo para se tornar um sumo sacerdote. E ele estava estagiando. Sabe quando você faz medicina? Tem um ano depois que você termina a faculdade, se chama residência. Não é assim, terminei a faculdade, já sou médico. Você precisa fazer residência. Você vai ter que residir dentro do hospital. Você vai ter agora que ficar um bom tempo no hospital, para fazer algumas horas de hospital, para você se tornar um médico. Quando você faz uma aula para ser um piloto de avião, terminei todas as aulas teóricas, agora você precisa de horas de voo. São várias horas de voo para você poder pegar um avião sozinho. E esse rapaz, ele estava lá estagiando junto com o sumo sacerdote. Eu fico imaginando o sonho desse rapaz, um jovem querendo ser o sumo sacerdote, sonhando em um dia poder ser o cargo máximo entre o homem e Deus. Agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de João, o capítulo é o 18 e o versículo 4. Vamos lá, esse é um texto que você conhece. João 18, 4. Achou? Olha o que diz a minha Bíblia. Jesus, sabendo tudo o que lhe iria acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Versículo 10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Preste atenção, gente. Eu estou falando a vocês sobre um homem chamado Malco. A Bíblia só cita um momento sobre esse homem, Malco. Ele só aparece aqui. Um homem que queria ser um sumo sacerdote, que estudou desde pequenininho, que estudou 8 horas, já fazia 8 anos que estava estudando. Um homem que tinha sonhos.
E um dia, o chefe dele, o sumo sacerdote chamado Caifás, diz assim para ele: existe um homem chamado Jesus, que está fazendo uma bagunça no nosso meio. Ele está curando nos dias de sábado. Esse homem, ele diz que é o Filho de Deus, que ele vai morrer e vai ressuscitar. Eu quero que você prenda ele. Eu confio em você, Malco. Você, meu braço direito, vai lá e prenda Jesus. Malco vai com vários soldados. Você lembra da história? Judas trai Jesus e agora ele vai encontrar Jesus. Quando Malco vê Jesus e pergunta: você que é o Filho de Deus, né? Perguntam para ele: você que é o Messias? Ele fala: sou eu sim. Ah, então é você. Deixa eu já acabar com essa história. Então vem cá. Malco pega em Jesus para levá-lo preso. Mas existia um discípulo, você lembra dele? O nome dele era Pedro, Simão Pedro, pescador, um cara meio estouradão, um cara turrão. Quando pega em Jesus, você vai ver que alguns capítulos anteriormente, ele fala para Jesus assim: Jesus, eu morreria por você. Eu mato e morro, se preciso for. Pedro estava disposto a tudo. Pedro carregava uma espada escondido. Não era para ele estar armado. Quando Malco encosta a mão em Jesus, Pedro puxa a espada dele e vem para cima daquele homem. E eu tenho certeza que ele queria dar no meio da cabeça de Malco. Você acha que ele quis arrancar um pedacinho da orelha direita de Malco? Quem faz isso? Um espadachim, um ninja. Ah, vou arrancar um pedacinho da orelha. Ah, pronto, tira a mão dele. Vou arrancar um pedacinho do seu cabelo. Pedro, gente, ele não era soldado. Pedro era pescador. Pedro puxa uma espada que ele não está acostumado. Ele parte para cima de Malco: vou matar esse cara. Eu vou dar na cabeça dele. Eu vou rachar ele de ponta a ponta. Estão relando no meu Jesus? Encostando no meu Salvador? E lá vai Pedro e ele dá com tudo. Acho que ele fechou o olho. E a Bíblia fala que tirou um pedaço da orelha direita de Malco. Todo mundo, gente, lembra de Jesus nessa história. Todo mundo lembra do milagre que aconteceu. Mas ninguém se preocupa com o Malco naquele momento. Eu fico imaginando o Malco botando a mão na orelha, sangrando e pensando assim: a minha vida, os meus sonhos acabaram. Porque agora eu sou um homem defeituoso. Já não posso mais ser um sumo sacerdote. O único evangelho que fala sobre essa história com detalhes, cita o nome e fala a orelha direita, é João. Você vai ver que eu acredito que João naquele momento foi testemunha visual. Ele viu de perto Pedro arrancando a orelha dele. Ele viu de perto, por isso que ele botou a ponta da orelha direita. Agora, querido, você não precisa abrir a tua Bíblia não, mas olha só que interessante agora. No livro de Levítico, calma aí. No livro de Levítico, você vai ver, só eu posso ler a você, não precisa abrir não, capítulo 8, versículo 24. Olha o que diz: Moisés também mandou que os filhos de Arão, que eram sacerdotes, e Arão, que era o sumo sacerdote, se aproximassem, e sobre cada um pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Querido, quando eles consagravam um sacerdote e um sumo sacerdote, existia um ritual. Eles matavam o carneirinho, pegavam o sangue e consagrava na ponta da orelha direita, na ponta do dedão direito e do dedão do pé também direito. E agora Malco tem a ponta da orelha arrancada. Você consegue entender isso ou não? Malco fica pensando: meus sonhos acabaram. Jesus agora vai dar bronca em todo mundo. Se você vê em Mateus, em Marcos, em Lucas, você vai ver a bronca que Jesus dá. Primeiro ele olha para os homens e fala assim: vocês acham que eu sou algum tipo de rebelde? Para vir comigo com paus, com pedras? Todos os dias eu estava no templo ensinando. Por que vocês não foram me pegar lá? Agora precisa vir com espada? Agora ele olha para Pedro
e fala assim para Pedro, preste atenção que ele fala para Pedro. Enquanto isso, Malco com a mão na orelha sangrando, pensando que a sua vida acabou. Ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, guarda a espada, porque aquele que levanta a espada com ela vai morrer. E Pedrão, você acha que eu preciso da sua ajuda? Se eu quisesse, isso está em Mateus, tá bom? Se eu quisesse, eu teria pedido ao meu Pai Celestial, e Ele teria me mandado 12 legiões de anjos para me proteger. Querido, deixa eu só dar um parênteses aqui, curiosidades da Bíblia, tá bom? Legião, gente, legião era uma quantidade, era um número que se dava. Eles usam muito, você vai ver legiões de demônios, você vai ver também legião, olha, tinha tantas legiões, esse exército. Uma legião era aproximadamente 6.000 homens. Quando ele fala 12 legiões, ele está falando 72.000 anjos. Pedro, se eu precisasse da ajuda tua, eu teria falado com o meu Pai Celestial, eu teria falado: Senhor, me manda alguns anjos. E o meu Pai Celestial teria me mandado 72.000 anjos. Agora, só uma curiosidade para vocês. Um dia, um profeta, um homem chamado Ezequias, esse homem vai lutar contra um rei chamado Senaqueribe, era o rei dos assírios. E aí esse homem fala para Deus: Senhor, me ajuda a lutar contra eles, que eu não posso vencer esse exército. E aí Deus manda um anjo dos céus e mata 185.000 assírios. Um anjo mata 185.000 assírios. Tem uma outra história, você lembra de Ló? Lembra de Ló? Deus manda 2 anjos que acabam com 2 cidades inteiras, uma chamada Sodoma, outra Gomorra. Agora imagina 172.000 anjos. Não, 72.000 anjos. Seria, gente, o Armagedon, né? O fim de todos os tempos. Só uma curiosidade para você entender o que nosso Deus pode fazer. Deus dá bronca agora, Jesus dá bronca agora em Pedro, e agora ele olha para Malco, e esse milagre você encontra em Lucas. Lucas foi um médico, né, gente? Lucas não estava lá, ele ouviu essa história e escreveu essa história. Lucas, nesse momento, ele relata no livro de Lucas, que ele pega a orelha, encosta de novo em Malco e devolve a orelha dele, e aquela orelha se cola. Acontece um milagre naquele momento. Naquele momento Jesus está falando assim: Malco, a culpa não é tua, cara, eu tenho que morrer, precisa ser cumprida a vontade de Deus, eu estou devolvendo os seus sonhos, está aqui a tua orelha. Somente Jesus pode devolver os seus sonhos. Eu falo para pessoas que tiveram vidas destruídas por causa das drogas, por causa da bebida, por causa de algum familiar que os abandonou, às vezes por alguma situação, e você viu os seus sonhos sendo destruídos, e sozinho você não consegue levantar esse castelo, não consegue. Somente Jesus pode devolver os seus sonhos, somente Jesus pode curá-lo, somente Jesus pode devolver essa orelha aí rasgada, essa orelha que foi arrancada, porque parece que é isso que acontece na nossa família, não parece? Quando alguém da nossa família se perde, quando alguém da nossa família se cai, parece que arrancaram um pedaço da gente. É o meu filho, é o meu irmão, é o meu marido, é minha esposa. Parece que ela levou um pedaço do meu coração, parece que ela levou um pedaço de mim. Estou sentindo um pedaço meu que foi arrancado. Somente Jesus pode devolver esse pedaço de volta, somente Ele. Querido, eu preciso falar para você de novo mais um texto, é rápido, bem simples. A Bíblia fala de um homem chamado Davi, e que ele foi um homem segundo o coração de Deus, era um homem que pensava assim como Deus. Um dia ele está morando em Jerusalém, ele está morando lá na cidade de Davi, em Jerusalém. Ele lembra do seu melhor amigo, sabe o nome dele? Jonatas, filho de Saul. A Bíblia fala que quando Davi viu Jonatas, a alma de Davi se apegou à alma de Davi, e a alma dele se apegaram, ficaram amigos de verdade. E Jonatas faz uma aliança com Davi. A primeira coisa que Jonatas faz:
tira o manto do príncipe. Ele era príncipe, seria o futuro rei. Ele tira o manto do príncipe e coloca sobre Davi. Existe uma simbologia aqui. O que ele está dizendo é o seguinte: eu vou reinar um dia e você vai comigo, cara. Vamos reinar junto, é nós, estamos junto. Quero você do meu lado. Para mim não importa nada essa capa aqui, ó. Eu estou lhe protegendo e dizendo que vamos um dia estar juntos. Logo depois, Jonatas pega as suas armas, arco e flecha, a sua lança, e entrega na mão de Davi. Ele está dizendo assim: eu vou te proteger. Os seus inimigos serão meus inimigos, e os meus inimigos serão seus inimigos. Tamo junto. É isso que ele quer dizer. Alguns capítulos depois, ele vai fazer uma última aliança com Davi. Jonatas fala assim: olha, meu pai quer te matar. Já fui lá, não tem jeito mesmo, ele quer te matar. O negócio é o seguinte: é melhor você ir embora daqui, fuja daqui, vai para o deserto, mas me prometa uma coisa. Ou a terceira aliança que ele faz com Davi: me prometa uma coisa, se acontecer qualquer coisa comigo, cuide da minha família. E eu prometo, se acontecer qualquer coisa com você, eu vou cuidar da sua família. O tempo passa, Davi não vê mais Jonatas, foi a última vez que ele viu Jonatas, e agora tem uma batalha. Muitos anos depois morre Saul, morre Jonatas e os irmãos de Jonatas nessa batalha. Muito bem, Davi agora já está como rei em Jerusalém, e ele lembra da sua amizade com Jonatas, e ele pensa assim: rapaz, eu não posso mais trazê-lo. Lembro da capa que ele botou para mim? Eu não posso mais trazê-lo para reinar comigo. Bom, os inimigos dele, ele não tem mais inimigo, que ele já morreu. Mas espera aí, eu prometi que iria cuidar de alguém da família de Jonatas. Será que sobrou alguém da família de Jonatas? Abra comigo a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9. Achou aí? Diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? E ele disse: sou seu servo. Perguntou-lhe Davi: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? E Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi, e ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi. Olha para cá, querido. Queria contar a vocês rapidamente essa história e estou finalizando. A Bíblia fala sobre um jovem chamado Mefibosete. Ele era filho do príncipe, filho de Jonatas. Mefibosete poderia ser o futuro rei de Israel. Mefibosete tinha 5 anos de idade quando chega a notícia que da guerra Saul havia morrido, o seu pai havia morrido, todos os seus tios haviam morrido e que ele deveria fugir. A ama de Mefibosete, a empregada, a babá, pega ele pelo colo para proteger ele, porque acham que vão matar ele, e sai correndo. No meio do caminho ela tropeçou e ele caiu, e ele ficou aleijado dos pés. Não tinha mais o que fazer com Mefibosete. Por isso jogaram ele numa cidade chamada Lodebar, que significa terra do esquecimento, lugar do abandono. Lodebar era uma cidade, um lugar muito árido. Tudo que plantava morria. Lodebar era lugar de bandido. Lodebar era lugar de leprosos. Lodebar era lugar de aleijados. Lodebar era lugar de fome, lugar de calor e de fome. Não tem mais jeito nessa sociedade? Joga para Lodebar, na terra do esquecimento. Ninguém visita Lodebar. Lá estava Mefibosete. Agora veja os sonhos de Mefibosete. Em 1 minuto, ele é filho do príncipe,
ele mora dentro do palácio real. Se fosse nos dias de hoje, ele tem um quarto com videogame, ele tem uma TV no quarto dele, ele tem ar-condicionado no quarto dele. Ele é filho do príncipe, é neto do rei. Em 1 minuto ele tem tudo isso. Em 1 minuto ele está comendo danoninho em casa. De repente batem na porta e falam assim: o teu avô morreu, teu pai morreu, teus tios morreram, foge, senão eu vou matar você. Uma criança de 5 anos de idade. Meu filho tem 5 anos de idade. A ama pega pelo braço e ainda no meio do caminho derruba o menino, ele fica aleijado, não consegue mais andar. E aí pega, não tem mais o que fazer, antes que te matem, joga em Lodebar e abandona essa criança na terra do esquecimento. O menino tinha tudo. Em fração de segundos o mundo dá uma viravolta. Em fração de segundo parece que cai a casa dele completamente, e agora está em Lodebar. Mas a Bíblia fala de um homem segundo o coração de Deus, um homem chamado Davi, um representante de Deus nessa terra, um homem que batia o seu coração no mesmo ritmo do coração de Deus, um homem que errou muito, viu gente? Eu sou fã de Davi, gosto demais de Davi. Quem sabe vai ser um dos primeiros, assim, depois de Jesus, tudo, mas um dos primeiros que eu quero conhecer é Davi. Vou falar aqui: cadê o Davi? Cadê o Davi? Quando eu chegar no céu, cadê o Davi? Ô você, rapaz, precisamos trocar uma ideia, cara. Rapaz, eu gostava tanto de ouvir as suas histórias. Só que Davi, ele errou mais do que Saul, você sabia? Compara os erros de Davi e de Saul. Saul, a Bíblia registra muito menos erros de Saul do que de Davi. Só que Davi tinha o coração afinado com Deus. Davi se arrependia, e se arrependia de verdade. Ele rasgava a roupa, ele se ajoelhava, ele orava, ele clamava perdão, e Deus ouvia Davi. Saul não se arrependia. E Davi agora, um homem segundo o coração de Deus, chama Mefibosete. Quando Mefibosete se apresenta, você leu no texto, ele está tremendo, de medo, porque ele acha que Davi vai matar ele. Pronto, me descobriu na terra do esquecimento, vai me matar, aí acabou. Eu sou o último da linhagem real, aí acabou, ele pode reinar sozinho. Quando Mefibosete se apresenta, Davi fala assim: não tema, não tenha medo, porque eu te trouxe aqui para devolver os seus sonhos. Eu trouxe aqui para devolver tudo aquilo que foi roubado teu. A partir de hoje, tudo que eu vou lhe falar está na Bíblia, gente, só você continuar lendo. A partir de hoje, eu lhe devolvo todas as terras do seu avô Saul. A partir de hoje, você é um homem rico. Todas as terras do seu avô Saul. Ziba, você é o servo de Saul, vem para cá. Você é o empregado, vem para cá. Mefibosete não pode trabalhar, ele tem um problema nas pernas. Você trabalha para Mefibosete, você planta, você colhe, você vende tudo e entrega o dinheiro para Mefibosete. Mefibosete, sai de Lodebar. Mas eu só tenho Lodebar. Sai de Lodebar. A partir de hoje você mora em Jerusalém, na cidade do rei Davi. A partir de hoje você mora no meu palácio. Você tem os mesmos direitos que um filho meu tem. A partir de hoje, você come na mesa do rei. Eu almoço todo dia, meio-dia, tem do bom e do melhor, você come comigo. Sabe o que Mefibosete fala? Porque você se importou com um cão morto como eu. Olha como Mefibosete se encontrava, o que ele achava dele mesmo. Eu não tenho valor, cara. Eu sou aleijado dos pés, fui abandonado, minha família inteira destruída, cara. Me jogaram lá em Lodebar, na terra do esquecimento. Por que você está se portando como um cão morto? Eu sou um cachorro morto que não tem peso nenhum, cara. Por que você se importa comigo? E Davi fala para ele: para mim agora você é um filho. Um filho. Você tem os mesmos direitos que meus filhos têm. Querido, é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer te dar os mesmos direitos de um filho de Deus. Você sabe de uma coisa que eu descobri, gente, quando adolescente? Demorei bastante tempo para descobrir, sério. Quem sabe hoje você descubra isso. Quem sabe você já sabia disso, mas quem sabe hoje você descubra isso. Nem todos são filhos de Deus. Ai, misericórdia, claro que não. Todo mundo é filho de Deus, é filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Você precisa entender isso. Nós somos criaturas de Deus. Fomos
criados por Deus. Todos que estão aqui foram criados por Deus. O diabo não te criou. Olha só para você, você deve ser criatura do diabo. Não, você foi criado por Deus. Mas tem um detalhe. A Bíblia fala que a todos que o receberam, a todos que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, deu-lhes o direito agora de ser chamado filho de Deus. Todos nós somos criaturas. Se um dia você abriu a sua boca e disse: Senhor, eu reconheço os meus pecados, que eu fiz um monte de coisa feia, um monte de coisa errada, e hoje eu recebo Jesus Cristo para morar aqui no meu coração. Quando você fizer isso, você tem novos direitos. O maior direito de todos, ser chamado filho. Agora você é filho, não é mais criatura não. Criatura nada. Eu sou filho de Deus, porque Ele me deu esse direito. Porque um dia eu abri a boca e falei: Senhor, eu preciso de Ti. Olha para mim, olha para o meu passado, todo destruído. Eu preciso de Ti. E quando você fala, Senhor, vive na minha vida, Ele te diz: eu sou filho de Deus. Rapaz, abre-se uma porta de um castelo para você, um palácio celestial. A partir de agora você tem os direitos dos filhos de Deus. Um dia nós vamos sentar na mesa com Ele. E querido, eu quero que você imagine comigo essa cena. Eu já estou terminando, preste atenção. Eu li isso num livro, isso tocou tanto comigo. Porque eu imagino agora na hora do almoço, meio-dia, aquele cheirinho de comida tomando conta do palácio, a família real sentada na mesa. A família estava lá, Davi, estava a esposa dele, estavam os filhos dele, quem sabe Salomão estava lá ainda pequenininho, estava lá, Absalão estava lá sentado na mesa do rei. De repente ouve-se um barulho no corredor, um homem se arrastando. Naquela época os aleijados não usavam cadeira de rodas, eles se arrastavam. E aquele barulho vem aumentando, e de repente abre-se a porta da sala do jantar. De repente aparece um aleijado na sala do rei. E eu fico imaginando os filhos de Davi falando: que é isso? Que absurdo, guardas, prenda esse rapaz. E de repente Davi dizendo assim: parou. Família, eu quero apresentar para vocês o seu novo irmão. Aquele Mefibosete, filho do meu melhor amigo Jonatas. A partir de hoje ele é teu irmão. A partir de hoje ele tem um quarto igual ao seu. A partir de hoje ele come nessa mesa. Ele tem direito à coxa do frango, ele tem direito à sobremesa. Tudo que vocês têm direito, Mefibosete também tem direito. E querido, esse livro dizia que quando Mefibosete sentava na mesa do jantar, a toalha cobria as pernas de Mefibosete, e não dava mais para ver que ele era um aleijado. E quando ele se sentava, ele ficava na altura de todos, e não tinha mais diferença, porque todos estavam na mesa do rei. Você está entendendo isso? Querido, o direito é lhe dado. Eu estou te dando de Jesus. Quero te dar o direito de ser filho, sair da categoria de criatura, mas depende de você. Tem uma mesa te esperando. Quero devolver seus sonhos, como eu fiz com Malco. É isso que Jesus está te dizendo. Quero devolver esse pedaço que lhe foi lhe arrancado. Quero restaurar a tua família. Quero restaurar o teu relacionamento. É isso que Jesus está dizendo. E é isso que eu vim aqui te dizer, querido. Que os seus sonhos podem voltar a ser realidade, se você entender quem é o seu Senhor, quem é o seu Deus, quem é aquele que tem te dado força. Amém? Querido, eu queria lhe fazer um desafio. Eu não vim aqui só para lhe compartilhar isso não, quero orar por você também. Querido, quem sabe essa palavra chegou ao seu coração. Rapaz, eu estava passando bem por isso mesmo, cara. Estava me sentindo como um cão morto, como o tal do Mefibosete sentiu. Rapaz, eu me senti agora, mano. Você estava falando do Malco lá? Me senti como Malco, cara. Como se alguém tivesse arrancado uma orelha minha, arrancado os meus sonhos. Fui uma vítima, cara. Eu não esperava aquele golpe, um golpe fatal do destino. Arrancou um pedaço, está sangrando, está doendo. E por causa disso eu não posso mais ser quem eu gostaria que fosse. Eu quero orar por você que se encontra como Mefibosete ou como Malco, e que quer ver os seus sonhos ser restaurados. Se Deus falou com você, querido, eu queria que você ficasse de pé.
pé, numa atitude de coragem e viesse aqui na frente. Amém? Vem para cá, glória a Deus, vem para cá. Eu não gosto de ficar insistindo, acho que a palavra de Deus não precisa ser também feita com insistência. Se Deus falou com você, vem para cá.